Hoje a gente vai falar do Vinícius Júnior, né? O Vinícius Júnior aí que virou o Bagre Júnior, segundo algumas pessoas. Mas neste vídeo eu quero trazer uma pequena reflexão sobre não só o futebol brasileiro, mas como o futebol de uma maneira geral. Será que o Vinícius Júnior, ele sendo esse jogador que ele é hoje, o jogador primeira classe do futebol mundial, ele não é uma representação clara desse novo futebol que está emergindo agora pra gente? Vinícius Júnior é um jogador que é muito decisivo na Champions League, muito decisivo no Real Madrid, que é um dos clubes mais charmosos e poderosos do mundo. Se o Vinícius Júnior fosse ruim, o Real Madrid não teria problema em trazer algum outro jogador para ocupar o lugar dele. Mas o que acontece é que ele não é substituído e ele é muito importante para o clube merengue. Então, do que se deve toda essa treta dele não ir bem na seleção? Bem, muitos já se apressam para condenar o cara e falar que uma seleção que uma vez já teve Ronaldinho, Rivaldo, Rivelino, Pelé, Garrincha, hoje tem Vinícius Júnior e Rafinha, né? Tem até aquelas zoeiras do pessoal falando do Romário, como que ele era, né? O cara todo lá mulherengo, que jogava bola meio que de qualquer jeito. E hoje nós temos o Rafinha ali que fica levando creme, né? Tem esses memes por aí. Mas a gente não tá aqui para falar de creme, mas assim para falar desse desempenho pífio dele, porque que ele é tão bagre assim na seleção, né? E uma coisa muito interessante que existe sobre o Vinícius Júnior é que dentro do próprio Real Madrid, nesta temporada, ele não desempenhou bem sob o comando do Xabi Alonso nessa primeira parte da temporada, né? Ele só começou a reagir logo depois da demissão aí do técnico alemão e a entrada do Arbeloa, né? Ele deu uma encaixada ali no time, aí teve a lesão do Mbappé também, e então centralizou mais o time nele, então ele conseguiu dar uma melhorada. Mas o ponto que eu trago aqui, meus amigos, e aí deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre essa opinião, é que o Vinícius Júnior, ele é um cara que ele é extremamente explosivo. A melhor dádiva que ele tem, o dom dele de jogar futebol, é basicamente escorado na sua imensa habilidade física, na sua explosão física. Então ele é um cara que dribla muito em velocidade. Você pode ver aí nos jogos dele, sempre foi, desde quando ele estava aqui no Brasil jogando pelo Flamengo, ele sempre driblava com muita velocidade. Precisava de campo para correr. A finalização, passe, esse tipo de refinamento, ele não tinha muito e ele adquiriu lá no Real Castilho até subir ao Real Madrid. Então aí depois que ele começou a ficar um pouco melhor. Mas o que isso tudo tem a ver com a seleção? É que no Real Madrid, pelo meu jeito de ver, ele tem muito espaço, cara. O time do Real Madrid é sempre muito bem montado. Lembremos aqui que o Real Madrid, se não o clube mais rico do mundo, ele é o clube mais charmoso do mundo. Principalmente para os brasileiros, né? Junto com o Barcelona ali, os jogadores brasileiros sempre vai para um ou para outro, né? Eles sempre têm preferências para esses dois clubes. E o Real Madrid não teria problemas ali em fazer um time inteiro com as melhores estrelas do mundo. E o elenco atual não é diferente. Então tem muitos jogadores que podem distribuir o jogo ali, né, o jogo de um lado para o outro do campo e dessa maneira liberar espaço para que ele tenha campo para correr ou campo para ficar no X1. Outra questão também é que dentro do Real Madrid ele tem muito mais segurança em perder a bola. Quando ele perde, ele sabe que tem um time minimamente organizado atrás dele para poder sustentar ali esse risco que ele corre a todo momento. Mas o principal meio dele de levar perigo ao adversário é pela vantagem física que ele tem, na velocidade, na explosão física que o Vini Júnior sempre teve na carreira dele. E aí, indo para a seleção brasileira, a gente tem um abismo ali entre o que ele entrega no Real Madrid e o que ele entrega na seleção. E o porquê que se deve isso? Pelo que eu entendo, pelo que eu vejo de futebol, galera, eu encontro no Vinícius Júnior uma justificativa que ela é aceitável até certo ponto, mas a partir daí ela não consegue responder a partidas como ele fez contra a França nessa última semana. O Vinícius Júnior, toda vez que ele está na seleção, ele pega a bola ali, quase sempre, né?
a bola ele sempre está cercado de marcadores. Ou a bola demora muito para rodar e quando chega nele ele está marcado, ou ele, no momento que ele vai tentar ali, ele não se sente seguro o suficiente para tentar as jogadas que ele acha que faria bem lá no Real Madrid, mas na seleção ele não faz, porque lá atrás não tem um time muito bem estruturado para segurar isso e nem mesmo jogadores, um meio de campo eficaz para rodar a bola. Então ele basicamente fica com medo ali de tentar o que ele tentaria no Real Madrid. E aí entra um fator que eu acho que aí é onde essa justificativa não pode ser alcançada, que é justamente o fato dele errar lances bobos, lances que até eu jogando lá, meu cachorro aqui acertaria, cara. Vou pedir pro editor colocar aqui um momento bizarro dele nesse jogo contra a França, que tá todo mundo zoando aí, que ele erra. Eu acho que nesse ponto o argumento do Real Madrid de ele encontrar a bola sempre com espaço para poder correr não pode ser utilizado, porque às vezes ele tem espaço na seleção, mas não consegue entregar. Então nessa eu tô junto com a galera aí principal que comenta. Thiago Leifert, por exemplo, foi um que eu vi a opinião dele, que o Vinícius Júnior ele sente sim a pressão da seleção, cara. Aquela camisa 10, por muito tempo a gente viu o Neymar carregando a seleção brasileira, cheio de animais nas costas, e a gente se acostumou que um cara poderia fazer. Aí chega o Vinícius Júnior, um cara aí que é premiado individualmente, o cara que ganhou 2 Champions com o Real, a gente bota essa expectativa nele. Mas no fundo, o Vinícius Júnior nunca vai ser o Neymar. O Neymar fazia dribles ali em espaços curtíssimos. Basta você ver um jogo antigo aí, da época do Barcelona, do Santos, até do PSG. O passe, o Neymar servia quase como um camisa 10. O Neymar é um jogador clássico, o Neymar é um jogador de altíssima prateleira que eu vejo que nenhum jogador no mundo, talvez o Harry Kane é o que mais se aproxima ali, tecnicamente falando, do Neymar. Mas o Neymar tinha atributos de falta, escanteio, driblar em espaço curto, driblar em velocidade. Tudo, o Neymar dominava quase todos os atributos do futebol em fase ofensiva. Então, assim, a única coisa que eu vejo que ele perderia para o Vinícius Júnior seria no físico, né? De repente na recomposição. Então, esse é o maior problema que eu vejo hoje na seleção, né? A gente, com o Vinícius Júnior especialmente, a gente botar num cara que é um mero velocista, assim, ele não é um extra classe, ele não é craque, ele é um jogador normal com um físico extraordinário. Isso precisa ser dito. Ele é um jogador normal com um físico extraordinário. Isso faz dele o jogador que ele é no Real Madrid, porque lá eles dão condições para que esse tipo de jogador dê muito certo nessa engrenagem. E na seleção, onde precisa realmente de um craque legítimo, a gente simplesmente não tem. A gente bota a esperança num jogador velocista que não tem nem perto da técnica que o Neymar tinha, e a gente acaba se frustrando. Eu acho que principalmente a nossa expectativa que tá errada, tá? Não é nem o Vinícius Júnior. Ele é isso daí mesmo. Ele é esse bagrizão aí às vezes mesmo. E é isso. A gente tem que dar condições ideais para ele funcionar, ao invés do Neymar, que às vezes você entregava qualquer time para ele funcionava. Essa é a minha opinião, é isso que eu acho e é o que o número corrobora, né? Além do fato de pesar muito a camisa para o Vinícius Júnior. Beleza? Deixa aqui nos comentários o que você acha desse tipo de vídeo. Aqui eu decidi fazer um pouco sobre futebol, falar um pouco sobre futebol. Então, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, vamos debater, desde que seja com muita educação, beleza? Eu sou o Doni, este foi mais um Arquivo Confidencial, até o próximo vídeo, tchau!